Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Rose e hoje eu vou trazer uma palavra para vocês, né? Eu vinha no ônibus e a gente estava conversando sobre Deus, eu e a minha amiga que está aqui gravando, né? E um homem parou, né? E ele estava falando, né, dos milagres do Senhor. E ele estava contando pra gente sobre que a mulher dele não podia ter filhos e ele ainda não conhecia Jesus. Só que aí um dia ele foi para a igreja, separou, né, da mulher dele. E ele foi para a igreja e um pastor pegou e falou assim pra ele que ele ia voltar, né, com a esposa dele. E que ia ser ela que iria ao encontro dele. E ele disse que isso demorou alguns anos, não foi? Aí ele foi para um jogo, né? E quando chegou lá, tava lá a esposa dele. E ela que foi ao encontro dele, os dois conversaram e voltaram. Ele disse que foi lá para agradecer, né, lá na igreja, agradecer a Deus milagre. E quando chegou lá, o pastor pegou e disse assim: agora que você voltou, Deus vai te dar um filho com ela. E ela não podia ter filhos, né? Ele disse que já tinha gastado muito, né, com a ciência, e a ciência nada pôde fazer por ele. Tinha vendido até uma casa de Icaraí. Para poder pagar, né, médicos para conseguir ter um filho e nada. Aí ele disse que depois que o pastor falou isso, ele disse que foi naquela fé e ela engravidou, né? Deus ele é um Deus assim de milagres. Aí ele estava falando assim, né, que quando a gente quiser alguma coisa, quando a gente pedir alguma coisa a Deus, a gente tem que pensar assim, como se aquilo já tivesse acontecido, e não isso vai acontecer, não. Isso ainda não é o tempo de Deus, mas porém, como eu estou debaixo da promessa, né, de Deus, vai acontecer na minha vida. Então é isso, gente, a gente tem que enfrentar as situações, a gente tem que perder o medo, né, porque o medo ele nos faz paralisar, né? Muitas vezes a gente está ali naquela fé e tudo, mas de repente o inimigo ele vem e coloca medo, né, na vida da gente. E isso paralisa o ser humano para que não venha conquistar aquilo que Deus ele quer que nós venhamos conquistar. Então, que a partir, né, desse vídeo a gente venha sair da nossa zona de conforto, né? Que você possa sair dessa zona de conforto, porque eu creio que você ainda não chegou naquilo que Deus ele quer que você chegue, né? Eu ainda não cheguei naquilo que Deus ele quer que eu chegue, porque são tantas as promessas do Senhor. E muitas vezes o inimigo ele quer me parar, mas eu não deixo. Eu sempre, quando o inimigo quer me parar, quando a depressão, a tristeza quer me fazer ficar deitada, eu não aceito isso na minha vida. E eu arregaço as mangas, né, e vou atrás, vou à luta, né, daquilo que Deus ele quer pra minha vida. E eu sei que, como muitos milagres que Deus já fez na minha vida, ainda tem muitos a ser realizados, e na tua vida também. Basta que você acredite nesse Deus incrível, né? Esse Deus que fez o céu, a terra, que fez cada planta dessa, né, crescer, que faz o ser humano, né, de uma sementinha crescer na barriga de uma mãe. E a primeira coisa que bate é um coraçãozinho. Que coisa incrível, né? Um ser do tamanho de uma semente de feijão, né, de um carocinho de feijão, já bate ali um coração, onde não tem braço ainda, não tem perna, e já bate um coração. O que é isso? É Deus. Então esse Deus, ele nos vê, né, todos os dias, ele vê a situação que tu está passando. Porque por muitas vezes a gente passa por situações tão difíceis que a gente acha que não tem mais jeito, sabe? Que a gente acha que a gente não vai conseguir, mas que Deus ele nos vê. Tem uma palavra que eu li na Bíblia que eu achei muito linda, que foi de Agar. Ela estava desesperada no deserto, grávida, sem água para beber, e Deus ele viu ela, né? E ela colocou o nome daquele poço, o Deus que vê, né? O Deus que me vê. Então o Senhor Deus ele nos vê todas as horas, todos os dias, até naqueles momentos que a gente se acha tão pequeno, né? Se acha que ninguém está olhando pra gente, ele está lá. Está nos vendo, está nos acolhendo. Se a gente pudesse ver o quão incrível é esse Deus, né? Nos momentos mais desesperadores, ele está lá nos segurando nos braços. E é esse Deus que eu quero transmitir hoje aqui para você. Só acredite e só confie, porque eu não sei qual a situação que hoje você está passando na tua vida, mas Deus, ele pode e ele vai resolver. Basta que você venha confiar e não venha duvidar e venha fazer a tua parte, né? Porque a gente também tem que fazer a nossa parte. Temos que esperar deitado aquilo que a gente pode fazer, né, com as nossas mãos. E o resto deixa com o Senhor, porque ele com certeza ele não faz, ele vai fazer. Então, beijo, fica com Deus e é isso.